Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, boa tarde, Brasil. Nós estamos aqui iniciando a nossa live de hoje, dia 13, se não falha a nossa memória, está aqui, está correta, dia 13 de agosto de 2020. Estamos caminhando, chegando aí ao 8º mês do ano e você, nesta tarde de hoje, juntamente conosco, vamos juntos fazer a obra de Deus. Pegue agora, por exemplo, compartilhe com a sua família, com seus amigos, as pessoas as quais sempre você manda para elas, né? Tanto nós estamos no Facebook, na nossa página, pr.carlos.soares, como também no nosso canal no YouTube. Você pode assistir aonde você quiser. Caso você recebeu aí, por exemplo, alguns recebem aí do YouTube. Pastor, eu não mexo com o YouTube. Vai lá no Facebook, então, e clica lá, siga a nossa página, para você receber as nossas notificações daquilo que, todas as vezes que nós fizermos aqui uma live, que nós fizermos um culto, igual, por exemplo, agora domingo, às 7 da manhã, o nosso culto vai ser transmitido tanto na página, no Facebook, como também no canal do YouTube. E você pode assistir tanto às 7 como também às 18 horas neste domingo especial. Já tomou seu café hoje? Deixa eu terminar aqui de tomar mais uma dose do café do Homem que Vence. O Homem que Vence faz um café aqui que só Jesus para ajudar a gente a beber um negócio desse, cara. A gente só bebe porque gosta, né? O café danado de ruim. Você tá doido? Eu vou comprar uma máquina que já tem o café pronto. O que você acha? A ideia é boa, né? A máquina tá cara, moço. Eu olhei o preço dela, é o preço daquele presente. Você tá doido? É muito caro. Jesus amado. Nós vamos ganhar uma. Vamos fazer uma coisa. Não, na verdade eu tenho uma, mas as cápsulas dela é meio difícil de achar. Mas olha, você pode colocar aí o seu pedido de oração, você pode colocar aí a sua necessidade, pode compartilhar. Eu estou esperando você fazer isso. Eu já estou na linha, por exemplo, com o nosso pastor Abraão. Vocês sabiam que na Igreja da Graça tem um pastor chamado Abraão? Pai de multidões, esse é o nome do homem, olha. Pastor Abraão, boa tarde para você. Aí, né, o pastor Harrison, lá na cidade de Cáceres, não é Abraão, não. Eu que desde quando cheguei aqui, o pastor Nilton falou assim, esse aqui é o Abraão, pastor. Então eu nunca esqueci, foi ele que fez isso contigo. Ele falou assim, aí eu falei, ô Abraão, aí o Harrison veio, meu nome é Harrison. Aí depois eu virei pastor Nilton, né? Por que Abraão? Ele falou assim, que ele tem filho demais. Esse é o pastor falando mal dos outros. Boa tarde, pastor, tudo na paz? Boa tarde, pastor Carlos, boa tarde a todos da live do Mato Grosso, Brasil. E isso é verdade, pastor, já há bastante tempo os pastores têm essa chamada carinhosa. Tenho 3 filhos abençoados, Josué, Caleb e a Esther. Faltou só o Abraão, né? O Isaac, arranja o Isaac aí. Vai ter mais um ainda, não? Agora é só os da fé mesmo. Já está fechado. Então tá bom, você já está na nossa igreja nova aí? Sim, senhor pastor, estamos em novo endereço aqui em Cáceres, na rua General Osório, número 619, próximo... muito conhecida aqui, tem um cartório na esquina, então está bem acessível, né? A rua que leva as pessoas ao banco, está bem centralizado mesmo, agora a igreja aqui em Cáceres. Que bom. E hoje tem culto aí ou amanhã? É amanhã, pastor. Amanhã, sexta-feira, nós estamos orando naquela fé de libertação de cura, às 8, às 14, às 17 e também às 19 horas. General Osório, né? General Osório, número 619. Isso. Então, amanhã, você de Cáceres, por exemplo, pode participar dessa reunião aí. Já tá tendo os cultos presenciais aí, pastor? Já está diminuindo também o movimento aí? Já está melhorando? A cidade está aberta, está funcionando? Como é que está aí?
Pastor, para a igreja, nós voltamos praticamente há 15 dias que estávamos lockdown total, sem poder fazer culto, sem poder abrir a igreja. Aí, há 15 dias, retornou, estamos com a capacidade reduzida, independente do tamanho do salão, é para 50 pessoas, né? E assim, 1,5 metro, toda aquela álcool em gel, aferindo a temperatura, todos os cuidados que a gente está tomando a pedido da prefeitura. Que bom. Então tá seguro aí, as pessoas podem ir participar, podem ir nas reuniões. Domingo só tem culto aí, pastor? Sim, senhor, pastor. Domingo de fortalecimento espiritual, renovação da fé. Domingo, 3 horários, 7h30 da manhã, às 16 horas. E estamos começando o culto da noite às 18 horas. Ok, falou aqui para mim no som. Tá normal ou não? Está indo embora mais cedo para casa. Oi, tá falhando um pouco. Só o horário da noite, pastor, falhou aqui, eu não ouvi. 18h30, pastor. Sim, Nós 18. Estamos realizando os cultos às 18h30 por causa do toque de recolher. Ainda nós temos na cidade. A gente começa mais cedo para terminar mais cedo também. O toque de recolher aí tá que horas aí? Agora foi para as 10 horas. 10 Antes horas. estava 8 horas. 8 da noite. Ok, então estava igual aqui também estava 8, foi para 10, agora foi para 23, daqui a pouco aí também está, daqui a pouco a gente está livre dessa coisa toda, esse vento todo que vai passar, ainda mais assim, com a fé de Abraão, né, a gente consegue reverter qualquer situação. Amém. Falando na fé de Abraão, vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus para as pessoas. O senhor pode entrar aí, pastor, assim que o senhor tiver algo para dizer, não precisa, como diz em Minas Gerais, não precisa se acanhar, né? É só falar e a gente para. Ou então eu te jogo no fogo, te fazendo as perguntas difíceis. Qual você prefere? Vou entrar. Não, porque o Espírito Santo é que dá para a gente aquela inspiração para a gente poder passar para as pessoas que estão nos acompanhando ou que vai nos acompanhar posteriormente aquilo que vai servir para elas e vai abençoar a vida delas. Inclusive, só falando para o pessoal aqui de Cuiabá, que hoje às 19 horas, você pode vir conosco. Hoje é aquele culto de crescimento espiritual, de oração, consagração a Deus. E aí, se você, por exemplo, quiser participar conosco, na rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá, hoje às 19 horas, tá bom? Inclusive, nessa semana e desde a segunda-feira, por causa do aumento, esticando aí o toque de recolher, nós passamos o culto para as 19, porque as pessoas estão trabalhando também até às 18 horas. Então, você saindo do seu trabalho, vem para a igreja, participe conosco dessas reuniões. Todos os nossos cultos, depois no final de cada culto é feito, né, a higienização da igreja, tudo certinho, dentro das normas. Eu acho que não tem ninguém assim tão empenhado, né, quanto os nossos pastores, o nosso povo, cuidando, tratando, colaborando, contribuindo, porque essa é a nossa... Isso é o que nós temos que fazer. Como exemplo, como falou o pastor Harrison lá, tudo direitinho, tal, num ambiente seguro. E aí você pode, usar a máscara, usar o álcool, mas usar também a fé. Não deixar o coração esfriar e continuar na luta com Deus. Ontem, por exemplo, eu comecei um assunto aqui falando das portas, da restauração das portas. Eu comecei um estudo aqui pelo livro de Neemias, há um mês mais ou menos atrás. Não estou com pressa de sair correndo, de sair falando, e a gente está devagarinho pegando aquilo que Deus tem nos dado, e você pode fazer também da seguinte forma. Eu, quando ia na nossa igreja, que o pastor pregava, e até hoje, quando o missionário prega, eu anoto, eu chego em casa, eu vou meditar naquele dali que ele pregou, e aquilo ali aumenta, aquilo rende, aquilo abre o meu entendimento. Porque Deus é uma fonte inesgotável de revelação, de entendimento, de compreensão. Quando você fala revelação, você está falando de entendimento. Então, quando nós pegamos aqui, começamos a falar
desse capítulo 3 de Neemias, sobre a importância da reconstrução das portas, porque as portas aqui de Jerusalém, elas eram físicas, as nossas são espirituais. Então, ontem nós falamos sobre um assunto, né, determinado, e hoje falamos da velha porta ou da porta velha, né? No original aqui, por exemplo, fala da porta da velha. Não era uma velha que ficava lá fumando cachimbo, não. Era a porta que dava para a cidade velha de Jerusalém. E talvez você diga assim, e o que isso tem a ver, pastor, esse negócio de porta velha? Tem a ver muita coisa. Porque, por exemplo, por que Deus quer que nós restauremos as nossas portas? E eu mostrei aqui, eu vou voltar aqui, mas eu vou ler o versículo que eu não li ontem, eu vou ler ele para você, porque ele está lá em Jeremias, né, o capítulo de número 18, se eu não falha a minha memória, o versículo de número 15, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, Jeremias, isso aqui, olha. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então, por causa disso que faz menção, e a importância, por exemplo, da porta, né, que estava, dessa porta da velha cidade, que é a porta onde tudo começou. Alguns, por exemplo, alguns judeus, alguns rabinos, alguns estudiosos das Escrituras, eles dizem assim, Jerusalém é a porta do céu. Bom, gente, lá, né, Deus desceu, falou com Abraão, lá Jesus nasceu, lá Jesus, segundo as Escrituras, Jesus voltará, descerá no Monte das Oliveiras, então tem alguma coisa naquele local, não para mistificar o local, mas alguma coisa onde nós devemos dar ouvidos e voltar os nossos ouvidos para aquilo que fala a Bíblia, porque quando Deus estava falando, por exemplo, da porta velha, né, ou da porta da velha cidade, da primeira cidade, da cidade construída, daquilo onde tudo começou, onde veio as conquistas, onde veio as vitórias, onde veio os profetas, onde veio os ensinos, onde veio a palavra de Deus, e tudo aquilo estava destruído, tudo aquilo estava queimado, tudo aquilo estava parado, tudo aquilo estava deixado, abandonado, esquecido, deixado de lado. E então veio Neemias com essa incumbência de organizar e colocar as pessoas para ajudá-lo a restaurar as portas e também o muro da cidade de Jerusalém, porque toda a cidade antigamente ela era murada e tinha essas portas. Então poderia, por exemplo, ter somente duas portas, uma porta de entrada e uma porta de saída, ou vice-versa, mão dupla, né? Você entra e você sai pela mesma porta, poderia ter somente uma. Por que tinha 12? Né? Por que havia essas 12 portas? Então isso tem algo que nos chama a atenção para trazer a nós algo onde nós podemos mexer na nossa vida espiritual e trazer para os dias de hoje. Então agora eu vou ler para você, né, o capítulo 3, o versículo de número 6, de Neemias, até o versículo de número 12, que diz assim, olha, e a porta velha repararam-na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bessodeias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Malatias, o Gebionita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Ziel, filho de Harias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías,
filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Rassabneias, e a outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Hassob, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém e de suas filhas. Nós falamos ontem aqui, por exemplo, sobre a questão da unidade, onde as duas partes que dominavam Jerusalém, mas enquanto as duas estavam um numa ponta e outro na outra, o serviço não foi feito, a obra não foi concluída. Esses dois cidadãos aqui, por exemplo, dominavam as duas partes de Jerusalém, mas sozinho eles não conseguiram executar nada. Quando eles se uniram, eles conseguiram reparar essa parte e recuperar a parte do muro, porque quando você fala de reparação de porta, você está falando também da reparação do muro. Eles conseguiram reparar toda essa parte aqui. Para quem, aí o pastor Harris, por exemplo, tem até sugestão, tem um monte de nome aí para os próximos filhos aí. Uns nomes aí estranhos para... Não vai falar. Estranho para danar, mas tem. Os nomes esquisitos, mas tem. Então, você pode pegar, por exemplo, e ver que enquanto eles não se uniram, eles não conseguiram reconstruir. Então, quando nós falamos, por exemplo, uma das coisas que Satanás ele faz é isolar as pessoas, para que as pessoas não se unam, para as pessoas não se ajuntar. Às vezes, por exemplo, a mulher não se ajunta com o marido, os filhos não se ajuntam com seus pais. Às vezes as pessoas não se ajuntam com o pastor, ou às vezes o pastor não se ajunta com as pessoas, enfim. Porque Satanás trabalha para que não haja unidade, para que não haja uma força conjunta. Por isso que você vê, por exemplo, é uma coisa que dá até uma indignação, né? Mas existe. Existe no Brasil, por exemplo, aquela velha política em que um não deixa o outro governar, que é para atrapalhar o outro, para o outro voltar, ou seja, ferra o povo, né, para que eles disputem o poder e vivam no poder, seja direita, seja esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro não sei o quê, porque, na verdade, existe essa coisa toda e as pessoas, ao invés de se unirem, como no momento como esse que passamos de pandemia, se unir mesmo, somos adversários na política, mas juntos pelo povo somos iguais. Se unirem com uma força-tarefa e fazer uma coordenação só e fazer uma coisa. Mas não, um que está lá governando, acha que consegue, o negócio dele é mais certo, ele vai e faz. E vice-versa. E o outro deixa se ferrar, porque depois a gente pega, vai lá e faz. Deixa as pessoas verem incompetência, e aí fica sempre colocando aí aquela velha culpa uns nos outros, quando na verdade todos são culpados. Porque quando Jerusalém estava arruinada, na miséria, desprezada, queimada a fogo, esses homens estavam todos lá. Só não recuperaram ela porque talvez estavam ocupados com suas vidas, tentando de alguma forma sobreviver, fazer alguma coisa, e nada era feito. Então, Satanás conseguiu desuni-los, queimou a cidade, conseguiu colocar a desunião entre eles, e aí não houve como recuperar aquilo que havia sido destruído. Quando Neemias veio, chamou as pessoas a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, você vai vendo aqui as coisas se encaminhando e as coisas andando. Tanto aqui vários tipos de famílias, cada uma ali fazia a sua parte, em frente principalmente ao lugar onde a pessoa morava. Ela ia, trabalhava no muro e depois eles juntaram nas portas e faziam as portas. Inclusive, como aqui, por exemplo, nós vemos que esta área onde essa porta estava, era uma das áreas mais importantes de Jerusalém. Por quê? Porque ali era a área aonde tinha as padarias, aonde tinha os fornos, aonde se fazia o pão.
É como aquela área, assim, por exemplo, da cidade, da gastronomia, onde você chega, tem determinadas cidades que os restaurantes estão todos num lugar só. Onde se você quiser comer, é essa região aqui. Ó. Você quer comer peixe, você quer comer carne vermelha, você quer comer porco, você quer comer jacaré. Né? Lá o pessoal vê os restaurantes todos naqueles locais e ali era o centro. E ali era onde se produzia, naquele tempo que as pessoas comiam, viviam de pão. Para ter pão tinha que ter forno. Aí esses fornos, por exemplo, estavam destruídos. E isso aqui, pastor Harrison e demais amigos, isso aqui remete a nós, isso aqui mostra para nós que fala justamente daqueles que preparam o alimento. Acho que deu uma caída aí, né? Alguma coisa aí caiu. Porque sumiu a imagem minha aqui. Eu não sei se está tendo normal aí. Está normal? Ok. Minha imagem voltou também. Então, então nós vemos, por exemplo, que essa parte aqui do forno, que era onde se produzia os pães da cidade, o alimento do povo, é essa parte hoje mais onde se prepara o alimento, a comida, onde se preparam, seria a parte mais pastoral, seria a parte mais evangelística, seria a parte onde, por exemplo, nós precisamos restaurar esta parte, né, de equipar novamente, produzir alimentos para que, se não tem o local onde prepara o alimento, não adianta ter o alimento. Por exemplo, nós temos a Bíblia. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus. Mas nós temos que ter os fornos para preparar o pão. Quem são esses fornos? Quem são que alimentam? Que você vê, por exemplo, Jesus falou uma coisa importante na multiplicação dos pães. Quando ele falou para os seus discípulos. Ele diz assim para eles: dá a eles o de comer. Os discípulos não tinham. Um virou e disse: onde vamos achar pão para dar para todo mundo? O outro virou e disse: um tem 5 pães, mas o que é isso para todo mundo? Então, desde o princípio, Jesus falou e mostrou que eles é que deveriam alimentar o povo. E às vezes hoje, por exemplo, pastor Harrison, a gente encontra muito pouco alimento, porque tem pouco forno preparado para produzir este alimento. Quando Paulo fala, por exemplo, com Timóteo, ele diz para ele que ele deveria se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. Então, hoje, por exemplo, nós precisamos ter um alimento que nutre, que cura, que liberta, que salva, um alimento que fortalece, um alimento que transforma a vida das pessoas que nos ouvem, a vida das pessoas que nos acompanham. É só aquele problema. Vamos deixar o YouTube que caiu. Deixa só no Facebook aí, vamos continuar nele. Tá? Pessoal que estava lá no YouTube, passe para o Facebook, vamos que vamos. E aí o que acontece? Nós precisamos ter esses fornos restaurados para poder fornecer o alimento para as pessoas. Porque eu sempre uso o seguinte argumento, pastor Harrison: se a palavra que eu vou falar, a palavra que eu vou pregar para alguém, se ela não mexe comigo, como ela vai mexer com quem eu vou falar? Se a palavra que eu vou pregar não me alimentou, não me fortaleceu, não renovou, não me curou, não me libertou, se a palavra que eu vou falar para os outros não funcionou comigo, ela vai funcionar para quem está me ouvindo? Essa é a pergunta. A segunda coisa, pastor Harrison, é no mesmo sentido. Por quê? Porque nós vemos, por exemplo, que quando Jesus pregou para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, fugindo de Jerusalém, indo lá para Emaús, isso está lá em Lucas 24, quando Jesus pregou para eles, esses discípulos, eles disseram, quando eles voltaram para Jerusalém, eles disseram assim: bem que quando ele falava conosco, a sua palavra queimava nos nossos corações. O que é aquilo dali? É o pão quente.
A palavra de Deus, quando nós... Ele não precisa ser pastor, porque isso tem que partir de todo cristão. Não é só pastor que tem que ter a palavra quente, não. É quem é crente. Porque se você dá uma palavra que esquenta o coração do que está gelado, que esquenta o coração do que está frio, que desperta a alma daquele que está dormindo, aquele que ainda está sonolento, quando você dá uma palavra que mexe com a pessoa, ela reage. E hoje, por exemplo, às vezes o que nós temos são fornos, a maioria são fornos que precisam de reparos, são fornos que precisam de fogo para serem aquecidos, para produzir, porque o forno pode até estar lá, mas se ele estiver quebrado, ele não vai conservar ali o vapor para poder cozinhar o alimento, para esquentar o pão. Então hoje, muitas vezes, o que muitos estão comendo e que muitos estão servindo e que muitos estão comendo nas mesas é pão frio. É pão que não estimula, é pão que não desperta, é pão que não queima, é pão que não faz nada, que não cura, que não liberta. Porque nós vemos, por exemplo, que Jesus falou uma coisa muito séria, quando ele disse assim, para aqueles que o seguiam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas tentando se libertar, né, com alho grosso, com alho pendurando, com alguma coisa pendurada no pescoço, com alguma situação, uma vela que acende, que espanta, que traz o anjo bom, o anjo mau, isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo. Se a pessoa tem a palavra de Deus, se a pessoa tem essas verdades que libertam, essas verdades que desperta, que toca ela, aquilo que quando a pessoa ouve, ela diz assim, só pode ser Deus, porque eu não falei com essa pessoa do que eu sinto, o que eu passo, o que eu tenho, e essa pessoa está contando a minha vida, então só pode ser algo de Deus. Essa é a palavra que é produzida num forno que está aceso. E é isso que houve essa reparação. E que na nossa vida espiritual, nós precisamos ser esse forno que produz alimento para tantos famintos que existem. Muitos deles, às vezes, estão dentro da nossa casa. Muitos deles estão dentro do nosso lar, estão ao nosso redor, são companheiros, são amigos, são pessoas com quem nós convivemos, pessoas com quem nós falamos às vezes, e elas estão comendo pão frio da religiosidade, de atividade religiosa, do toma lá, dá cá, do faz isso e tem aquilo, ao invés de estar servindo um pão que queima dentro do coração da pessoa, porque Davi, por exemplo, no Salmo 39, ele diz, meditando eu na sua palavra, acendeu dentro de mim um fogo. Porque Deus diz em Jeremias 23, não é a minha palavra como fogo, ou seja, a palavra de Deus não pode ser uma coisa morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, naquelas palavras que Jesus falava, tinha vida. Naquelas palavras que Jesus dizia, despertava as pessoas, abria os seus olhos, trazia nos seus corações quebrantamento, trazia nos seus corações, né, onde a pessoa se humilhava, se rendia, se entregava. E não precisava você chamar, não precisava você falar. Eu fico vendo, por exemplo, né, que as pessoas queriam, elas ouviam, como Pedro, por exemplo, quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães, e as pessoas foram lá, comeram, no outro dia de manhã, todas elas estavam lá novamente, querendo comer. Querendo comer pão outra vez. Eles chegam lá, Jesus diz assim, olha, trabalhe não pela comida que perece. É bom você comer, você alimentar o seu corpo, mas vocês têm que trabalhar pela palavra de Deus. Vocês têm que trabalhar pela comida, pelo pão do céu. Você tem que trabalhar pelo alimento da vida, que desceu do céu para dar vida para os homens. E aí Jesus foi falando daquilo ali, e o discurso foi apertando, e foi cobrando responsabilidade. E o que aquelas pessoas fizeram? Elas, então, saíram uma após a outra. Quando saiu todo mundo, Jesus virou para Pedro e disse assim, vocês também não querem ir? E Pedro virou para Jesus e perguntou, para onde iremos nós, se só tu tens
as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Ou seja, a mensagem de Deus e as mensagens que Jesus pregava estavam na mesma Torá que os rabinos pregavam. Estavam nas mesmas escrituras que os profetas trouxeram. Mas a palavra de Jesus, ela era diferente, mencionada pela sua boca, porque o forno era quente, produzia também um pão que queimava. Produzia um alimento que nutria, que despertava, que tocava, que falava nos corações. A palavra que os religiosos, os chefes, os líderes religiosos pregavam, era a mesma palavra de Deus. Porém, não produzia coisa alguma, porque era fria, era morna, não tinha poder. Fala alguma coisa aí, Abraão. É isso mesmo, pastor. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, e essa palavra, ela tem que sair quente, né, para queimar o coração, para então permitir com que Deus faça a obra na vida desta pessoa. Estava aqui meditando no que o senhor estava falando, pastor, e é a pura verdade. Até mesmo ontem, tivemos aqui um acontecimento na cidade, que a palavra eu transmiti na linha de transmissão, o recado da palavra de Deus, e essa palavra, ela queimou no coração da pessoa, e no finalzinho eu disse assim, ainda dá tempo, às 19 horas, o culto da família, e essa família que esteve comigo ontem, eles estavam dizendo, pastor, aquela palavra veio, queimou no meu coração, e eu senti a confirmação de Deus que eu deveria estar no culto, e que, pastor, também, até mesmo pegando o gancho aqui de Neemias, a gente pode observar que quantas pessoas estão se distanciando, pessoas estão se isolando, buscando o seu próprio interesse, como Provérbios fala, e não procuram se ajuntar. E nós, como profetas, homens de Deus, pessoas que anunciam a palavra do Senhor, nós temos que estar com essa palavra pronta no coração para ministrar com o fogo, o fogo de Deus, o fogo para poder então ajudar essas pessoas que por si própria o inimigo tem colocado um bloqueio, tem colocado uma resistência para elas não procurarem essa ajuda. Então essa palavra ela é muito importante quando queima no nosso coração, e também ela também transmite esse fogo santo, esse fogo de poder, e faz com que então as pessoas sejam também libertas, curadas. E assim é a obra de Deus. Essa palavra, ela tem que ser quente. Como o Senhor disse, os discípulos iam com Jesus no caminho de Emaús, e ali eles não conheciam Jesus, e depois na volta eles perceberam realmente que aquela palavra era a palavra que tinha total o fogo de Deus, a presença de Deus na vida deles. Então isso é muito importante mesmo, pastor, que a gente esteja pronto. Pastor Harris, o senhor já viu, pessoal, aqueles fornos de carvão, por exemplo? Eu nunca viu assim próximo, pastor. Pessoalmente não. O forno de carvão não. Ok, mas você já viu aqueles fornos que antigamente, hoje é tudo moderno, né? Você pega um forninho ali, liga na tomada e assa o que você quiser. Já viu aqueles fornos que o pessoal faz para assar pizza? Pizza. Aí agora você vai, né? Agora você vai. Os fornos de pizza, por exemplo. Antes de colocar a pizza lá dentro para assar ela, o camarada primeiro tem que colocar o quê? Se o forno não é a gás, se ele não é elétrico, ele tem que colocar o quê lá? Ele tem que colocar lenha. Ele tem que colocar madeira. Então, o forno em si, mesmo que ele esteja lá e o senhor esteja com a pizza pronta, o senhor não tem que como comê-la assada, porque o forno precisa ser aquecido. Então, como é que eu vou, talvez seja a pergunta, por exemplo, dessa pessoa, e ela diz assim, como é que eu vou tirar o alimento quente, ou eu vou servir? Senão a pessoa vai ter que chegar e falar assim, a pizza está aqui, mas está gelada, está fria, não tem como esquentar, não tem como comer ela, se quiser comer vai ter que comer cru.
né? E eu, por exemplo, não gosto de nada cru. Eu gosto de coisa, quanto mais quente, melhor. Se não tiver queimando a boca, tá ótimo, né? Então, como é que a pessoa, por exemplo, vai fazer para acender o fogo? O fogo, por exemplo, fogo espiritual. Que nós somos esses fornos que precisam ser restaurados para poder Deus colocar o fogo. E agora, como é que eu vou colocar o fogo para estar quente, para tirar o alimento? Né? Essa é que às vezes algumas pessoas, por exemplo, dizem, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar e acender esse fogo na minha vida? Eu vou só ler Bíblia, eu vou só ver isso? Nós, quando vemos, por exemplo, lá no livro de Levítico, as pessoas pegam assim e dizem assim, mas esse livro aí só fala de sacrifício, só fala de bicho morrendo, parece um açougue, um matadouro, né, que é só matando bicho para lá, bicho para cá, né, e às vezes as pessoas não entendem. Mas o capítulo 6, o versículo 12 de Levítico, ele diz assim, olha, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, que era a oferta para ter a paz com Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, primeira coisa, aqui nós vemos, por exemplo, Deus dizendo, o sacerdote toda manhã tinha que levantar e colocar fogo no altar. O altar, o fogo tinha que arder, tinha que queimar, tinha que incomodar. Né? Então, nós vemos, por exemplo, por que o mal vem na minha vida e habita na minha vida, habita onde eu entro, habita onde eu estou, fica às vezes do meu lado. Né? Isso aí, por exemplo, às vezes acontece em várias situações. Como é que isso ocorre? Por que isso ocorre? Não, pastor, porque aquele local é pesado. Aquilo ali, os demônios agem ali naquela área. Bom, igual, por exemplo, né, o gadareno, por exemplo, ninguém ia lá com ele, ninguém passava lá, porque o bicho era bravo toda a vida, quebrava corrente, quebrava tudo que colocava. E Jesus chega lá e o bichinho mia. Né? E aquilo que era todo poderoso é derribado, é quebrado, se sujeita, obedece, submete e sai da vida daquele homem. Por quê? Porque Jesus era um forno aceso. Jesus acendia lenha no forno, ele colocava, antes de sair com as pessoas para alimentá-las, primeiro ele colocava lenha no forno, que era ele. Segundo diz, por exemplo, Marcos 1,35, Jesus logo pela manhã cedo, ainda escuro, ele saía para um lugar deserto e ali orava. O que Jesus ia fazer? Colocar lenha no fogo. Por que ele saía, a palavra dele queimava? Queimava os demônios, queimava as legiões, queimava o pecado, queimava, né, a hipocrisia, queimava as doenças, queimava as pragas e os males, porque Jesus fez o que Deus disse aqui em Levítico 6,12. O sacerdote que coloca lenha no seu fogo, que é oração. Todo crente que o diabo vive patetando na vida dele, todo crente que o diabo vive sem obedecê-lo, é aquele crente que não ora, é aquele crente que não tem comunhão com Deus, é aquele crente que não tem o estreito relacionamento com a palavra de Deus, por isso ele é frio. Por isso ele não incomoda nem onde ele entra, nem onde ele está. Até os demônios chegam perto, até quando a gente fala de demônio, a gente fala de tudo quanto é tipo de coisa, que quando você fala demônio não é um bicho dos olhão, tem um rabo, tal, aquela coisa, e ele vem e entra, aquele bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala de demônio, a gente está falando de problema. Por que os problemas vêm e fazem morada na nossa vida? Porque não é fogo. Você pode pegar, por exemplo, ontem aqui em Cuiabá, que é a próxima estrada da guia aqui, pegou fogo, queimou grama, queimou mato, queimou. E se tiver cobra ali dentro, se ela não correu, ela queimou. Se tiver qualquer um outro animal, se não fugiu, foi queimado. Eu me lembro, por exemplo, que quando a gente, ainda no meu tempo de adolescência, eu ia com meu pai para o campo, para a fazenda nas férias, e aí era aquela época em que a gente não tinha máquinas, não tinha pessoas suficientes, então eles roçavam mais ou menos um pouco o mato mais ralo, e depois a gente usava aquele mato como combustível para queimar e limpar a terra.
Então, quando você juntava vários homens, cercava aquela terra onde você plantou e você tocava fogo e queimava, tinha animais dentro daquele mato. Sabe o que aqueles animais faziam? Muitos deles eles morriam, porque eles saíam correndo, não dava conta de passar pelo fogo, que já estava extenso, e ali eles eram abatidos, ali eles morriam. A gente pegava, às vezes, animal queimado, às vezes pegava animal queimando, né? Eles saíam correndo porque o fogo os espantava. Da mesma forma, pastor Harris, é quando nossa palavra, ela tem o fogo, não precisa nem a pessoa orar, a própria palavra, quando ela vem, ela vai expelindo. Quando nós vemos, por exemplo, Mateus 8, versículo 16, diz que as pessoas levavam doentes, levavam perturbados, levavam gente de toda espécie com Jesus, e ele, com a sua palavra, os curava. Então, a palavra que Jesus falava, não precisava orar. É isso que nós temos que chegar, é esse nível de um forno aceso que produz, que queima o que se coloca. Se colocar lá dentro, vai queimar. Hoje o que nós temos muitas vezes são muitos fornos, mas fornos inativos. Fornos que não produzem mais, fornos que não queimam, fornos que não incomodam, fornos que não esquentam, forno que não produz alimento. E quando sai o alimento, é um alimento frio, é um alimento fraco, é um alimento que não nutre, que não queima, que não desperta, que não levanta quem está recebendo ele. Então, quando nós vemos essa receita de Deus mostrando, né, e é isso que nós estamos fazendo aqui com as pessoas, para mostrar que nós temos que restaurar as nossas portas, que é consertar o forno que está caído, que está quebrado, que é colocar lenha nesse fogo, que é para fazer esse fogo queimar. Antes de você sair, por exemplo, você tem um problema para resolver. Muitas pessoas hoje saíram para resolver problema e voltou para casa triste. Sabe por que você voltou triste? Porque não tinha fogo para você resolver o problema que você for resolver. Antes de você ir com o diabo, primeiro você tem que ir com Deus, porque Deus é o fogo consumidor. Deus é o fogo que consome. Então, se eu tenho uma audiência com Deus, eu posso ir com os homens ou posso ir com os demônios, porque Deus estando comigo, o que tiver lá no meu caminho, Deus irá queimar, porque se o fogo dele está queimando dentro da minha vida, aonde eu for, o fogo queima naturalmente, eu não preciso nem pedir. O fogo já incomoda. Você pode ver, pastor, que a gente, por exemplo, a gente atende as pessoas, tem gente que às vezes chega, tem dificuldade para falar com a gente, tem dificuldade para procurar a gente. A pessoa precisa, a pessoa quer, mas aquele demônio sabe que se a pessoa nos procurar, se ela vir a nós, se ela abrir o coração, se ela falar, a gente vai estender a mão e aquele demônio vai ter que sair. Aquele espírito vai ter que soltar a vida daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa diz, eu preciso, pastor Racho, conversar com o senhor. Eu preciso ir aí, eu preciso abrir meu coração. Por quem é que não deixa aí? Porque o diabo sabe que o dia que for, tem fogo aí para poder queimá-lo. E é por isso que ele evita. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto daquele pastor fulano. Eu não gosto, eu acho ele assim muito, né? Ele pega muito pesado. Não é você. É que aquele pastor, ele queima. E aquilo que queima incomoda, porque fogo incomoda, fogo aquece o que está frio, mas queima o que não quer ser aquecido. Ele não vai só aquecer, não, ele vai queimar mesmo. Então as pessoas protelam e deixam de ir, pastor, e deixam de procurar. E às vezes muitas pessoas que estão agora nos acompanhando, por exemplo, ou vai ver esse vídeo posteriormente, às vezes passam por isso. Quantas vezes aí em Cáceres eu vou lá falar com o pastor, e às vezes diz assim, pastor, fiquei 3 anos, eu assistia seu programa, assisto as suas lives, eu fiquei 1 ano para poder vir aqui com o senhor. Por que você não conseguiu? Parece que tinha uma coisa. Não parece, não, tinha, porque aquela coisa sabia que se viesse ia dar problema, porque tem fogo para queimar. E às vezes a pessoa não tem dificuldade para ir em outro canto ela vai. Mas para ir aonde ela precisa e onde tem fogo, Satanás sabe aonde é que está quente, onde é que está queimando e onde é que tem café no bule. É ou não é verdade, pastor? Com certeza, pastor. Eu até falava ontem, um texto da filha do Jairo, Jesus, quando então disse, Talita cumi, a ti eu te digo, levanta-te. Olha só, a palavra de fogo saiu
e aquela menina logo se levantou. E esta palavra de fogo, pastor, que tem que ter no altar, tem que ter em nossas vidas, para que quando ser pronunciada, esse fogo venha chegar na vida da pessoa. Se ali tem um demônio, se ali tem uma enfermidade, qualquer tipo de problema, esse fogo vai consumir, vai fazer então com que a obra de Deus seja feita, pastor. Isso é muito forte. Olha, minha senhora, meu senhor, meu amigo, se essa palavra está servindo para você, compartilhe ela com outras pessoas e faça uma coisa: restaure as portas. Vá lá nas veredas antigas, porque todos os gigantes da fé, os homens de Deus que venceram nesse mundo, eram homens que queimavam, eram homens que pegavam fogo, eram homens que oravam, eram homens que meditavam na palavra. Deus disse para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Assim você fará prosperar o seu caminho. A palavra que Deus tem para você não é religiosidade, não é atividade. A palavra que Deus tem é para queimar na sua vida, queimar o desânimo, queimar a preguiça, queimar a bruxaria, a magia, o encanto, queimar aquilo que te perturba, queimar a tristeza, a depressão, queimar aquilo, a miséria, né? Porque quando esses fornos aqui foram restaurados, a miséria de Jerusalém foi destruída, porque agora tem forno para poder alimentar o povo. Quando você tem o alimento, como nós mostramos aqui para você, vai lá no teu forno, aquece o teu forno, mulher. Aquece o teu coração, seu forno é o seu coração. Aquece o seu coração, aquece a sua alma, aquece o seu espírito, põe fogo nessa coisa. Eu gosto, por exemplo, quando João Batista diz assim, ó: eu vim para preparar o caminho daquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu batizo vocês com água, para o arrependimento. Mas após mim virá aquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias, o qual batizará com Espírito Santo e com fogo. Por que fogo? Porque o fogo é que vai queimar, meu filho. O fogo é que vai trazer o resultado. Se não tiver fogo, não incomoda nada. Se não tiver quente, não incomoda nada. Eu me lembro, por exemplo, que a gente morava na fazenda, e fazenda assim, né? Vem rato, vem todos aqueles bichos do mato, vem cobra. E tinha uma cobra que ela começou a passear em cima da casa, e no quarto principalmente onde eu dormia. E eu peguei uma vara, né? Peguei essa a gente chama de própolis, que é a cera da abelha, né? Amassei ela toda, né? Fiz ela bem, coloquei na ponta de uma vara, coloquei uns trapos velhos de roupa para poder queimar. E quando essa cobra veio passando ali durante a noite, eu fui no meio da cobra e dei uma chuchada nela com aquele negócio pegando fogo, aquela cera quente. Essa cobra nunca mais apareceu. Ela não morreu. Ela nunca mais apareceu no meu quarto, na minha casa. Né? Então, quando você está quente, você aquece, o diabo vem, é só chuchar ele, tuxê. Né? Tuxê. Dá um tuxê nele, pronto. Ele some, porque ele sabe, aquilo ali tem fogo. Vou até terminar aqui, pastor Harris, contar uma historinha. Talvez o senhor nunca ouviu isso aí, né? Ou as pessoas que estão nos assistindo. Nós já vamos fazer oração já para a gente encerrar aqui antes de 1h da tarde. Diz que tinha uma igreja, né? Eu não sei nem se tem esse nome, não, tá, gente? Sou eu que estou inventando aqui. Se tiver essa igreja aí, você desconsidera, que eu não estou associando isso às pessoas, não. Tinha uma igreja chamada Estrela da Manhã. Nunca vi igreja com esse nome, não. Você já viu? Eu nunca vi. Estrela da Manhã. Aí a Estrela da Manhã tinha um pastor, né? E esse pastor tinha lá o seu auxiliar, tinha os seus obreiros, tinha o povo, os membros da igreja. Era um povo que queimava, era um povo de oração, era um povo Bíblia, era um povo de Deus, era um povo incansável, era um povo assim que buscava a Deus de todo o coração, e era aquela coisa que queimavam sempre, estavam sempre acesos. E aí, Satanás não gostou disso, porque estava incomodando. Então, ele pegou um espírito lá, designou para poder ir para essa igreja, para fechar essa igreja. Falou assim: eu quero que vocês acabem com esse negócio, eu quero que você vai para lá e acaba com essa igreja, eu não quero essa igreja funcionando. E aí pegou um outro demônio e mandou para a igreja da... Alvorada é um bairro daqui, né? Então eu vou mudar o nome, senão o pessoal vai falar que é Alvorada, né? Qual o nome que eu ponho, hein? A igreja da serpente, não tem, né? Aí vai lá para a igreja da serpente. Aí lá na igreja da serpente, tinha um pastor, que é aquele pastor assim, mais
paz e amor, né? Aquele pastor assim mais acomodado, aquele pastor assim, Jesus já me deu tudo que eu preciso, Jesus, Deus é comigo, Deus está contigo em tudo que você fizer. E né, tinha o pessoal dele e tal, e aí o demônio falou assim, moleza, chefe, os dois, um saiu para lá para a igreja da serpente, e outro saiu para a igreja, lá para a igreja da estrela, a estrela não sei do que eu falei, né? Foi para a igreja. Quando chegou lá, passou um tempo, voltou os dois demônios, Satanás, vem cá, que eu quero saber como é que está o trabalho, o que vocês fizeram. Aí chega um dos demônios, gordinho, barrigudinho, com a gravatinha assim, que só dava no meio da barriga, né? Todo parrudinho, o paletó dele nem fechava assim na barriga, assim, o bichinho todo gordinho, todo bonitinho, cheinho, né? Aí o camarada chegou lá e dava aquelas risadas, e aí o outro chegou tudo chamuscado, queimando, parecendo ali quando você põe fogo no pneu, ainda fica pingando ainda. E chegou lá tudo queimando, saindo fumaça. Satanás olhou, o que é isso? Eu quero saber o que aconteceu. O que você está todo aí, rapaz, de gravata e tudo, todo bonitinho, e esse aqui está todo queimado. Aí o que estava queimado falou, chefe, não me mande mais para aquela igreja. Eu fui lá fazer o que o senhor mandou. Eu cheguei no pastor, e quando eu cheguei lá, que eu toquei nele, o pastor disse, queima Jesus. E aí, chefe, fogo em mim. E eu falei, agora eu não posso entrar no pastor, mas eu vou no auxiliar dele. Cheguei no auxiliar dele, pastor, quando eu comecei os trabalhos, o auxiliar dele, queima Jesus, mata fogo. E eu, olha, chefe, olha como é que eu fiquei todo chamuscado. Eu falei, eu vou nos obreiros. Cheguei nos obreiros, quando eu cheguei nos obreiros, queima Jesus, manda fogo. Olha, chefe, como é que eu estou? Tudo queimado. Aí eu fui nos membros, cheguei nos membros para poder atazanar a vida deles. Eles, queima Jesus, manda fogo. Fizeram um propósito. Joelho, jejum e mandando fogo. Olha como é que eu estou, chefe. Eu não aguento mais. Não me manda de volta para lá. E o outro sorrindo do outro lado. E lá do outro lado ele disse assim, e você, por que você está aí? Como é que foi o seu trabalho lá? Chefe, eu consegui me tornar auxiliar do pastor. Misericórdia. Qual a igreja que você quer? Você faz ela. Então, restaure as portas e reconstrua os fornos. Fornos somos nós que temos que queimar, temos que gerar fogo e tem que queimar para poder expulsar e retirar todo o mal da nossa vida, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, pastor? O senhor junta aqui comigo na fé e nós vamos terminar aqui orando pelas pessoas. Eu quero lembrar que hoje nós temos o culto, 19 horas, 3 de junho, 1033, e às 21h30 a nossa live no YouTube, tá? A nossa live no YouTube às 21h30 com a oração da multiplicação. Vamos fazer a oração aqui para os nossos irmãos. Senhor, une a fé comigo aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, juntamente com o pastor Haristo, nós unimos a nossa fé, Senhor, depois desta palavra que o Senhor nos deu, para compartilhar com as pessoas nos dias de hoje. É claro que tem muito mais, ó Deus, para dizer, mas o tempo aqui não dá para falarmos tudo. Mas aquilo que podíamos falar, nós falamos para estas pessoas, mostramos para estas construir não só as portas, porque nas portas, como a porta velha, lá tinha os fornos, e aqueles fornos precisavam preparar o alimento para aquelas pessoas até trabalharem, e para aquelas pessoas, meu Deus, se alimentar, que é o mais importante. Meu Deus, sempre nós queremos ter uma palavra que alimente aqueles que têm fome. Porque essas pessoas que nos acompanham nas nossas lives são as pessoas que têm fome da sua palavra. São as pessoas, meu Deus, que querem se alimentar, que querem se fortalecer. São as pessoas, meu Deus, que acreditam no milagre, na mudança, na transformação. Senhor Jesus, eu te peço nesta tarde de hoje, meu Deus, toca naqueles que estiverem doentes, enfermos, perturbados, problemáticos. Se essa palavra não foi suficiente, ó Deus, para realizar
o trabalho que esta pessoa precisa, se ela não entendeu, se ela não ouviu, se ela não compreendeu, porque eu sei que quando a pessoa recebe a palavra, ela já recebeu a liberação do Senhor, ela recebeu a bênção. Mas se essa pessoa não creu, se ela acredita somente através da oração, nós oramos para que esta palavra que está dentro dela agora se acenda e comece a queimar, meu Deus, tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que tem feito mal, tudo aquilo, meu Deus, que tem atingido essa pessoa emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, fisicamente, ó Deus, nas suas finanças, na família, no casamento, na vida sentimental, na vida conjugal. Em nome de Jesus, que seja queimada toda inveja, olho grande, magia, que seja destruído, meu Deus, em nome de Jesus, todo mal na vida desta pessoa, toda tristeza, angústia, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, em nome de Jesus, síndrome, todas elas, vírus, bactérias, dores, nódulos, hérnias, caroços, tumores, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Deus vivo, nós ordenamos. Diabo, pegue todas as suas doenças, pegue todos os seus males, pegue todas as suas dores, saia e não volte mais a perturbar esta gente. Querido Pai, assim como nós oramos, ó Deus, preparando este óleo para o dia 30 de agosto, Senhor Jesus, coloque a sua bênção, coloque a sua unção. O que eu tenho te pedido, ó Deus, é que nós vamos fazer a oração da fé. Se o Senhor mandou fazer a oração da fé, é porque existe oração que não é da fé. E eu quero orar por esta pessoa, no dia 30 eu quero ungir ela com azeite santo. Orar eu posso, fazer oração da fé eu posso fazer, mas o azeite santo só o Senhor pode torná-lo. Então, meu Deus, santifica este óleo para esta missão, para esse trabalho. Que as pessoas doentes que nos procurar, que as pessoas enfermas, perturbadas que nos procurar, Senhor, em nome de Jesus, neste dia 30, que o Senhor liberte, que o Senhor cure. Quando essa pessoa receber a unção na palma de sua mão, ó Deus, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor, que o fogo que o Senhor acendeu na nossa alma, na nossa vida, para pregar a sua palavra, esse fogo queime até a mais profunda raiz. De anos e anos de dor, de sofrimento, de derrota, de miséria, de amarração, de destruição. Meu Deus, assim como aquela viúva perderia seus filhos por causa das dívidas que ela tinha, meu Pai, o Senhor multiplicou para ela. Deus, é essa unção que eu estou lhe pedindo nesse azeite, porque só o Senhor pode fazer multiplicar, só o Senhor pode fazer crescer. E nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe. E essas pessoas de longe, essas pessoas de outra cidade, elas não precisarão vir aqui, o Senhor vai até elas. Em nome de Jesus, essa pessoa que segura na sua mão esse azeite, Senhor, que é o mesmo teor que eu já pedi, que já tem aqui. E meu Deus, em todas as minhas orações, que seja também direcionado para esse azeite que essa pessoa segura na mão, para que ela também seja abençoada, para que ela também seja liberta. E todos aqueles que são daqui de Cuiabá, que o Senhor possa trazer nesse dia 30 na tua casa e realizar, meu Deus, milagres, prodígios e maravilhas. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aí em Cáceres também tem, né, pastor? Repete os seus horários de amanhã, Sim, senhor, os seus horários e o seu endereço, por favor. Amanhã nós teremos às 8, 14, 17 e às 19 horas, pastor, sexta-feira de libertação com fogo de Deus para libertar, curar e transformar a vida das pessoas. Agora é Rua General Osório, número 619, aqui no centro de Cáceres. Pastor Harrison, um grande abraço aí para o senhor, felicidades aí. Que Deus abençoe e use o Senhor bastante aí para abençoar o povo de Cáceres e essa região do Pantanal, né? E dias melhores virão. E assim que passar tudo isso, nós estaremos aí, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, nós estaremos aí para estar com os irmãos e alegrar nessa vitória que vocês tiveram aí de ir para um local melhor, para servir melhor o povo de Cáceres. Um grande abraço para você, sua esposa, seus filhos.
né, sua família, que Deus abençoe, conserve, guarde seus obreiros, seu pessoal que trabalha aí contigo. Grande abraço, Deus abençoe. Amém, Fica pastor. com Deus. Gente, eu também estou indo, eu fui, um grande abraço, tenham uma boa tarde e logo mais às 21h30 na nossa live novamente aqui pelo nosso canal no YouTube. Eu fui.